do que uma abóbora normal. A abóbora cabotiã ela é bem densa, ela tem uma carne bem densa, então ela é bem docinha. Eu gosto muito de fazer ela em entrada, servir ela com coisas ácidas. Sim. Então, por exemplo, fazer a abóbora cabotiã assada no forno, com algumas sementes, um pouquinho de pimenta rosa, aspargos de São Paulo. A gente tem um produtor aqui em São Paulo de aspargo muito legal. Fazer uma vinagrete bem forte para dar um contraste entre a carne doce da abóbora. Acho que isso é bem importante, sempre dá um tom de acidez bem forte aos pratos, ainda mais quando o prato é doce. A gente percebeu aí que tem uma alquimia em cada prato, né? Não são receitas tradicionais, é tudo realmente pensado e harmonizado por você, né? Obrigado. Obrigado. Você tem uma história mais na França do que aqui no Brasil. Sim, eu sou franco-brasileiro. Eu cheguei aqui no Brasil eu saí do Brasil com 4 anos, cheguei na França com 4 anos e fiz toda a minha vida lá. Eu estou voltando agora, já faz um ano que eu estou no Brasil. Eu comecei a cozinhar extremamente tarde. Eu fiz um percurso mais tradicional, uma universidade de comércio, depois fiz arquitetura, fiz direito, fiz cinema, enfim, fiz um monte de coisas e não me encontrava. E finalmente, com 26 anos, a minha esposa me fez uma surpresa, ela me inscreveu numa escola de gastronomia lá na França. Aí eu cheguei na frente da escola, totalmente surpreso, liguei pra ela e falei: Silvia, isso daqui é uma escola de cozinha. Ela falou: sim, então vai lá. Começa aí a escola. Eu comecei com 26 anos, foi um começo muito difícil, um ambiente muito militar, com chefes, um ego bem grande, uma coisa que eu não estava acostumado. Geralmente eu tenho o costume de dizer, quando você começa a cozinhar, quando você começa nessa área de gastronomia cedo, é mais fácil. Quando você tem 15, 16, 17, 18 anos, eu comecei já quase com 26 anos. Então, para entrar nesse rigor militar, nessa organização, ser muito metódico, para mim, eu tive que sofrer muito no começo. E aí você trabalhou com outros chefes, você trabalhou no Rio de Janeiro também, né? Eu trabalhei um pouquinho no Rio, mas realmente pouquíssimo, muito em Paris, na realidade. Depois da escola, eu fazia uma escola em alternance. Alternance é uma semana na escola, uma semana nos restaurantes. Uma escola de Paris que se chama Grégoire Ferrandi. E depois da escola eu comecei a trabalhar em vários bistrôs parisiens. Aquele bistrô de chefe, bem pequenininho. Uma cozinha autoral, mais voltada também ao terroir, aos ingredientes, à sinceridade. Eu comecei assim, em Paris, e aos pouquinhos fui mudando de restaurante até ter o meu próprio restaurante no norte da França. E pelo jeito dessa cozinha em Paris, autoral, com ingredientes que você vai buscar frescos e tudo mais, foi o que mais te influenciou? Sim, eu tive dois grandes de Montand, os gurus da cozinha, dois chefes bem importantes. O primeiro chefe se chama Olivier Gasselin, e o Olivier Gasselin tinha um bistrô muito pequenininho em Paris, 45 lugares somente, e uma cozinha muito terroir, uma cozinha que se chama em francês cuisine canaille. Canaille é com des abats, os miúdos, então era uma cozinha tradicional à base de miúdos, e graças ao Olivier eu aprendi esse lado bem tradicional da cozinha francesa. E fui indo do bistrô do Olivier para um restaurante um pouco mais gastronômico, até encontrar um chefe que se chama Nicolas Porcheresse, do norte da França, em Lille, e esse chefe me deu um pouco mais esse lado vegetal. O Nicolas Porcheresse era o sous-chefe do Alain Passard, foi um dos sous-chefes do Alain Passard, e com ele eu tive essa oportunidade de aprender a cozinha vegetal, dá muito prazer para o cliente, mas também ter muito prazer cozinhando. É um pouco mais de ousadia, fazer as coisas de uma maneira mais rock and roll, entre aspas. Hoje é uma mistura dos dois, numa tradicional e mais... E você voltou por uma questão familiar? Você tem família aqui? Sim, eu tenho 2 filhinhos, minha esposa é brasileira, eu tenho já 2 filhinhos, os avós estavam todos aqui no Brasil. E também, acho que por idealismo, vontade de conhecer o meu terroir brasileiro. Eu sou paulista, nasci aqui em São Paulo, e essa vontade muito grande de desenvolver um pouquinho mais a cozinha legumière, a cozinha local, essas noções de locavorismo aqui no Brasil, defender essa cozinha vegetal e é isso, paulista. E o que você encontrou de muito interessante no terroir paulista?
Foi uma surpresa. Eu pensei que eu ia encontrar coisas mais interessantes, mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda para desenvolver. Nós temos alguns produtores orgânicos que são maravilhosos, mas eu estou ainda procurando a biodinamia dentro do estado de São Paulo, que eu ainda não encontrei. O que eu encontrei de muito interessante? A minha relação com os produtores na França era uma relação um pouco mais fechada. Aqui o calor humano brasileiro não tem jeito, ele é bem maior. Mas eu gostaria de desenvolver isso cada vez mais e poder não só fazer orgânico, mas como fazer um pouco de biodinâmico. E a cultura japonesa aqui no Brasil é muito forte, então os nossos produtores de legumes, os produtores hortifrutis aqui de São Paulo, tem muitos japoneses bons. E isso eu estou ainda numa fase de procura de tudo isso. E aqui funciona no almoço e jantar? A Auvin não, a Auvin funciona terça, quarta, quinta, sexta e sábado no jantar, e o almoço são somente 3 dias, sexta, sábado e domingo no almoço. E é sempre menu de degustação? Ou... A gente tem um menu que é fixo, que muda praticamente todos os dias, com algumas coisas fixas, as sobremesas são fixas, e vai mudando em função dos nossos fornecedores. A gente pode ter uma abobrinha primitiva com uma redução do jardim, que é uma redução com várias ervas. A gente pode ter uma berinjela caramelizada com uma ricota defumada, uma beterraba assada no casco, um alho poró simplesmente ao vinaigrette. E é isso, vai mudando. Os peixes vão mudando realmente em função do nosso mar. Eu me forneço muito com peixes do Rio de Janeiro e de São Paulo. De São Paulo um pouco mais difícil, mas senão o peixe costuma vir de Paraty e um pouquinho para cima de Paraty. Esqueci o nome da cidade, acho que... Batuba, antes de Paraty. Mais para cima ainda, indo para o Rio de Janeiro. Isso, exatamente. E esse aqui é um menu fixo? É um menu fixo, é isso. Tanto no almoço como no jantar? Como no jantar. De quantos pratos? A gente tem um menu fixo, são entrada, prato e sobremesa, mas eu sempre faço 2 cortesias e 2 sobremesas, então acaba sendo um menu de 5 pratos na realidade. E o valor é um valor fixo? É um valor fixo, é um menu fixo de R$69. Então tanto no almoço como no jantar? Sim. Essa que é a vantagem também. O que eu acho muito importante, hoje em dia a gente... tudo muito extremamente caro no Brasil. Eu chego da França, então eu fiquei um pouco impressionado com os preços dos restaurantes no Brasil. Acho que você encontra por aí pratos de 40 a 70, 120 reais e assim por diante. Menu de degustação em São Paulo, eu acho que a partir de 120 reais no mínimo. E um dos meus objetivos é isso, de poder propor uma gastronomia com um custo e benefício bom. Então, preços baixos e alta qualidade. Maravilha. Esse é um objetivo importante, eu acho. Popularizar, eu acho que popularizar também pelo preço. Deixar um pouco mais acessível. Sim. Porque um menu a R$300 é meio difícil de bancar hoje em dia.